Isso passa a ser uma oportunidade nesse momento ou isso deve ser visto com atenção porque os fabricantes não dão garantia? Negócio, né? Sabe que eu brinco muito, cara? Sabe quando você sabe que você está crescendo? Quando você aprende a falar não. É difícil falar não. E quem fizer esse serviço por 200 vai ter retrabalho. Pode apostar. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Alto Nível. Dessa vez estamos eu e Paulo Neulander e a conversa vai ser sobre quais as perspectivas do nosso setor para 2026, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, um ano de expectativa de crescimento. A gente está vindo de alguns anos consecutivos de crescimento, mas um ano já começa com cobre nas alturas, fluido refrigerante acompanhando essa escalada, pelo menos a queda temporária do dólar. Paulinho, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Meu amigo, você já vai chegando aqui nesse pinga-fogo para responder. Qual é a tua visão enquanto empresário e também membro da Abrava do setor para 2026? Isso aí, Fábio, valeu. Cara, a gente fez até uma mudança no nosso roteiro de trazer sempre alguém para conversar, né? A gente achou melhor, nós dois, passar um pouco dessa mensagem para o setor, que está bem no começo do ano, e com um tumulto, uma turbulência fora da curva, faz tempo que a gente não vê isso. Então, acho que a ideia hoje do Papo de Alto Nível é a gente poder passar essa fotografia pro pessoal e eles se prepararem para os próximos meses, não é para o próximo mês, né? Não vai melhorar, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, como você falou, cobre, nós já tínhamos alertado, né? Você lembra que você fez um vídeo aqui, nós dois fizemos ano passado, né? E a gente disse que ia acontecer, e realmente o cobre depende da região. Lá no interior, que eu tive recentemente, semana retrasada, já estava sendo vendida de 140 a 160 o quilo, né? Aqui na Glete, que é o coração de São Paulo, que tem movimento, tem briga de preço, a gente já está sendo vendido a 120, 130, 135, né? Então, não é que mudou muito, tá nessa situação. Continua faltando alguma bitola, que é um problema, então a gente vê algumas bitolas, somente um quarto, 3/8, 5/8, que são bitolas do arroz e feijão para os splits, 9 mil, 12 mil, né? Então tem que tomar esse cuidado. Ontem, né, nós conversamos e começou a faltar cabo PP de 4 por 10, acho que é por 15, me lembro, porque o cabo PP, a matéria é cobre, né? Então, já 2 fabricantes conhecidos avisaram a gente, olha, eu estou com problema de fornecimento e fabricação, então o cabo PP é um dos itens para você precificar numa instalação de split, né? E aí eu começo a enxergar a mesma coisa, daqui a pouco, curva e conexão, que a gente tem que usar, é a base de cobre, né? Então, é aquilo que a gente sempre falou, tem que estar bem informado. Você vai comprar daqui a pouco um split aí na faixa de R$ 2.500, e se não tomar cuidado entre mão de obra e material, vai custar 3 mil. E aí o cliente vai se assustar. Opa, peraí, alguém, você tá passando a perna. E não é, né? Realmente está nesse sentido. Então, acho que a nossa live hoje é para passar um pouco essa perspectiva, que eu acho que é esse caminho que a gente tem que tomar cuidado, né, Fábio? Você falou muito bem. A gente já começa o ano de forma esquisita e lembrando que se a gente puxar um pouco para trás, até mais ou menos outubro, o verão não tinha chegado. Quer dizer, o calor não tinha chegado. Historicamente, Brasil, região sul, sudeste, ali, centro-oeste, já começa a fazer calor de setembro em diante. Setembro foi de baixo de frio, outubro de baixo de frio, novembro de baixo de chuva e frio. O calor foi surgir no finalzinho de novembro, virada para dezembro. Quando a gente via fabricantes com estoque abarrotado, os grandes fabricantes com estoque abarrotado de ar-condicionado, os grandes distribuidores com estoque abarrotado de ar-condicionado, mas, inegavelmente, o clima ajudou em dezembro e janeiro, quando a gente teve aí ondas e mais ondas de calor, o estoque deu uma bela de uma baixada, mas ainda, conversando com os amigos distribuidores no mercado,
não se compara a janeiro do ano anterior, quando eles estavam com expectativa de subida de preço. A verdade é que o mercado começou a respirar um pouco mais aliviado Black Friday em diante, porque na Black Friday arriou-se os preços, né? E teve distribuidor fazendo antecipação de Black Friday no início de novembro, né? A gente começou a ver uma antecipação de Black Friday. E não se engane, quando o comércio começa a fazer uma antecipação de Black Friday, é que as coisas não vão bem. Então, as coisas não iam bem, mas aí, enfim, o calor trouxe isso. Aí, quando o calor começa a ajudar e o estoque na ponta começa a sair, tanto do distribuidor quanto do fabricante, o cobre, que é o principal insumo, o cobre, o cabo PP e o fluido refrigerante indo na carona, que são os 3 principais insumos para uma instalação de um ar-condicionado, dispara. Dispara e dispara mesmo, porque esse vídeo ao qual o Paulinho falou lá dentro da Friga, nós fizemos ali, salvo engano, em novembro, iniciozinho de dezembro. É isso aí. Né? Na primeira semana de dezembro, salvo engano, dia 1º ou dia 2 de dezembro, ou seja, e ali a gente já falava que já tinha subido muito o cobre. Então, ou seja, a gente vê uma infeliz coincidência dessa escalada do cobre que não tem perspectiva de melhorar no primeiro semestre de 2026. E a gente não quer ser aqui o portador das trevas, né? Mas a gente só quer aqui, o papo é de alto nível, a gente quer que você, que é não sei se você que está nos assistindo é um pequeno lojista, ou um grande lojista, ou um grande instalador, não sei, mas é que você fique atento a 2 coisas. Primeiro, o cenário não vai melhorar. Segundo, reajuste o seu preço semanalmente. Reajuste semanalmente seu preço. Se for de uma instalação... Cotação de cobre aqui, Fábio, é 2 dias. Agora talvez seja 1. Entendeu? A validade. Não dá. Ó, você falou, eu até fiz um cálculo rápido aqui. Daquele dia que nós falamos para cá, aparentemente subiu 24% a 25% em menos de um mês. Caraca! Que no vídeo então, nós falávamos que já tinha subido 20%. Então subiu um torno de 25% daquele vídeo para cá. E a gente o que a gente tem perguntado é que essa situação vai se perdurar no verão. Vai fácil até julho, agosto, até estabilizar, ou seja, bem no momento. E aí tem muito aparelho para vender e precisa achar atrás. O problema nem é pagar caro, é você achar um insumo. Então, toma cuidado antes de cotar, veja o insumo, né? Quem faz instalação de split aí de 9, 12, etc., vale a pena, se achar cobre, comprar e guardar um pouquinho, para você poder instalar pelo menos, eu vou instalar, sei lá, 3 split, vou comprar para 5 ou 6, você não vai perder dinheiro, né? Senão você não vai ter instalação também, né? E aí já é um bom momento para se precaver, né? Não é perder dinheiro fazer isso. O gás, ele está mais ou menos estável, mas não está barato, como você falou, né? Então, eu acho que por aí. Aí, paralelo a isso, a gente vem falando, né, Fábio, a questão do IBAMA, né? Que nós já estamos acabando fevereiro, daqui a pouco, vem carnaval. Eu tive hoje uma troca de mensagem, o pessoal, tem muita gente que está na Feira dos Estados Unidos, né? Então, a nossa reunião até da Brava foi prorrogada para dia 9, que a feira acaba dia 4, e a gente está discutindo ainda aquela história de o cara ter que ter o cadastro técnico federal para comprar gás, né? Estamos discutindo isso para o IBAMA e a proibição de venda para o CPF. Então, a gente já montou com várias grandes empresas do setor, grandes lojas, né, também estão preocupadas com isso, estão participando na Brava, são associados, estabilistas, participam comigo, e eles estão, inclusive, envolvendo o jurídico, não é mais uma opinião própria. Tem defesa lá para o CPF de 6 páginas, né, o porquê não deixar de vender para CPF. Então, os grandes envolveram o jurídico para a gente poder fazer essa pauta, e dia 9 nós vamos ter mais uma discussão, e é o prazo final dia 28. Está aí dia 28. Passou o carnaval, acabou. E aí, em cima disso, nós vamos ter uma certeza se vai passar o que nós queremos, né? Passando, ótimo. Se não passar, março começa uma regra nova. Está aí na ponta da agulha. Então, são todas essas turbulências que o cobre chegou e, se a gente tomar cuidado, em março chega o gás, né? E aí vão ter que se reestruturar de novo para isso. E pode ser que suba, né? Como também a gente está discutindo que eles reduziram
em 8 ou 9% a cota do Brasil de HFCs, né? Isso, isso, Então, eles isso. diminuíram, né? Então, isso é um problema também, né? Então, eu acho que tem várias coisas, né, que a gente vai ter que tomar cuidado, mas, assim, você vê que saiu aquela, eu não me lembro os números, talvez você tenha melhor memória, mas saiu aquela matéria, né, da Brava, que teve um crescimento, né, do Não, ar-condicionado no ano é sobre passado. isso que eu quero falar. É, Mesmo, quer dizer, tudo isso que nós estamos falando, né, são reflexos do impacto ali de outubro para cá, mas saiu um dado muito bom, por exemplo, falando do crescimento do mercado em 2025 do setor da climatização. O setor da climatização faturou 50,15 bilhões de reais em 2025, uma alta de 10,4%, ou seja, o mercado de climatização segue crescendo e projeta 55 bilhões para 2026, ou seja, uma expectativa de continuar tendo mais crescimento, né? A expectativa sim. é que o segmento de instalação e manutenção continue liderando o crescimento em 2026, com alta estimada de 19,8%. Então, ou seja, o setor de climatização crescendo ano sobre ano, independente do momento econômico ou independente da situação, ele segue crescendo. Claro, agora a gente precisa ver qual vai ser o impacto, afinal, para o mercado, para a gente apurar crescimento. Claro que precisa-se de instalação, né? E a instalação, naturalmente, necessita-se de cobre. Paulinho, agora tem uma pergunta que apareceu muito para mim. Já tem algum tempo que tenta se emplacar aquela tecnologia de instalação que não é feita com cobre. Ou seja, mas alguns fabricantes relutam em aceitar essa tecnologia. Mas isso tem se disseminado. Isso passa a ser uma oportunidade nesse momento ou isso deve ser visto com atenção porque os fabricantes não dão garantia para as instalações feitas com esses kits? Cara, eu não acredito ainda nisso. Eu acho que o mercado de cobre ele é muito forte, o lobby é muito forte, o faturamento dele é bom. Quando se tentou alumínio já, não estou falando dessa tentativa, para um dos itens era alumínio, estou falando há 8, 10 anos atrás, não vingou. Não vingou por um problema de até de aplicação, criava galvanização, você não pode usar a mesma ferramenta até do cobre no alumínio, e tem alguns pontos. E tinha a questão de malha, o cara às vezes achava que ia mexer como fazia com cobre, aquilo quebrava. Então, assim, começou a ser bom, não ter garantia, né? Então, esse mercado, eu acho, essa sua pergunta é bem interessante, depois veio com um sistema que é tipo um plástico, com alumínio, mas não vinga. O mercado está habituado a trabalhar com a ferramenta e eu acho que é difícil, né? Então, para o comerciante não é bom, lógico que não é, né? Se vende cobre é peso, o alumínio tem duas coisas. Para o comerciante não é bom por causa do preço e é bom por causa de roubo, porque o alumínio não é tão visado quanto o cobre, né? E para o técnico é interessante a questão de peso, um produto leve, fácil de usar, né? Mas tem a questão de aplicação. A maioria dos casos de aplicação deu errado. Aí deu errado uma, duas, três, o produto se queima no mercado. Então, eu acho que mesmo com essa falta, foi quando, vamos um exemplo assim, 141B acabou, demorou mais de 3, 4 anos para o cara começarem a ir para outra alternativa. Preferiu, até hoje eu tenho clientes que preferem pagar muito mais de quilo, 100, 150 quilos, 140 milhas, a qualquer flush. Não tem jeito, né? É assim. Isso me remete a um pouco que nós vamos ter, Fábio, quando o pessoal voltar agora da Ashley, da feira lá dos Estados Unidos, e vão vir tudo falando R290 é o que aparece, todo mundo lá filmando, split com R290, olha, câmera agora com plugin 290, é o futuro, 290 já chegou, está aí. Não é assim. Entendeu? Também não vai chegar no Brasil. O Brasil agora tá indo para R32, né? Você imagina que a gente já teve problema com um produto de baixa inflamabilidade, né? Em explosões, etc. Você imagina agora querer entrar com a R290. Não é o momento, entendeu? Então, assim, é bacana, é tecnologia, mas eu não dou ainda
para o Brasil começar a ir para essa linha, eu diria no mínimo 5 anos. Então, é As bacana, pessoas o não pessoal vai entendem. chegar animado, né? É claro, Pode falar. é muito verdade isso que você está dizendo, porque o que as pessoas não entendem é que a gente tem um parque fabril no Brasil grande. Então, importa-se, para você trazer uma máquina 100% pronta, né, da China, você paga uma carga tributária no Brasil monumental. Então, Sim, ok, se você tentar trazer uma máquina com R290 pronta, beleza, você vai trazer, não vai produzir aqui, mas paga-se uma carga tributária muito elevada. E as grandes indústrias, elas fizeram essa recente alteração, quando eu digo recente, é de 3 anos para cá, e muito provavelmente as indústrias ainda não pagaram todo esse investimento no parque fabril. Imagina uma Midea, imagina uma GRI, imagina uma LG, que tem um parque fabril monumental em Manaus, que mudou o ferramental, antes produzia-se máquina com R410A e mudou o ferramental para máquina com R32, e aí provavelmente isso é um investimento multimilionário que o cara precisa ali de uns 2, 3, 4 anos para poder pagar, ter aquele payback do investimento. Eu não consigo, e eles fazem um lobby, uma pressão muito grande junto ao governo, eu não consigo acreditar que ainda é hora da gente estar falando em split com máquinas com R290 no Brasil, sim, sim. a menos que algum fabricante comece a trazer totalmente importado da China, e aí, naturalmente, posicionando com preço bastante mais elevado, da mesma forma como foi o R32, vale lembrar, né? A Fujitsu Sim. começou, salvo engano, eu posso estar enganado, mas eu me lembro da Fujitsu já falar de máquina com R32 na Febrava de 2017, trazendo importado. A máquina era caríssima, Daikin, absolutamente talvez, caríssima. E é. aí esbarrava, não somente esbarrava na desinformação do mercado, né? Então, ela tentou trazer isso, não conseguia emplacar, daí quem tentou trazer, aí começou a trazer, mas ainda assim com muita resistência no mercado. E aí popularizou-se os assuntos dos acidentes, né? Culpando, né? Injustamente, muita gente culpando o Sim. R32 ou determinado fabricante de ar-condicionado ali pelos acidentes ocorridos. E aí, ou seja, o mercado ainda está começando a aturar e aceitar o R32, então eu não consigo imaginar a gente ir para um gás, aí sim, de altíssima inflamabilidade, quando a gente tem no Brasil a gente discutindo se faz ou não faz vácuo, né? É. Quando tem vídeo com 100 mil visualizações do cara ensinando a fazer a diretinha, melhor diretinha não, o Vácuo Express, né? E gente aplaudindo isso e tal, enfim. Você tentar fazer uma Vácuo Não, não, Express não, não vinga. 90 É, vai ser a Morte é, Express, né? é. Não vinga. Assim, eu tô falando que vai vir todo mundo animado, né? Mas, cara, nós temos supermercados no Brasil, 90 mil supermercados, 20% tem R290, né? Mas são sistemas plug-in. Nós vamos trazer uns caras com maior conhecimento da América Latina, e eu posso dizer que o nível dele é muito alto na próxima live aí, que é o Marçom na parte de supermercados, é um cara que conhece muito, né? E ele vai falar a realidade, né? Eles têm 290, eles têm que ter, eles foram, só que são sistemas que até leva para fazer a manutenção fora, mas nem no local, né? Então, assim, é bacana, câmara com plugin, tá bom, você vai tirar o plugin e fazer a manutenção fora. Então, assim, só que não é a realidade. Eu acho que a gente tem que ter pé no chão, né? E ter calma. E é o que você falou, além de tudo isso, muda o seguro do imóvel, a armazenagem do produto, a segurança muda tudo, né? Tem um grande fabricante aí de câmara, que ele entrou num projeto há anos atrás das Nações Unidas, ele saiu da espuma para espuma com flamabilidade. Depois ele viu a paulada que ele teve, aumentou o seguro do imóvel, tudo ficou caro para ele. Ele foi o primeiro a sair, teve que bancar um custo, enquanto os outros ficaram lá com produto ainda com 141B, ou quando quis sair do 404. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que é uma realidade dos anos 90, né? A gente vê geladeira, Fábio, tem geladeira há anos, há mais de 10 anos, é 600. E a gente sabe que tem muito técnico que tira R600 por 104A.
muitos, não é pouco, né? Então, nós ainda temos que tomar cuidado. Eu só digo que é um alerta a mais. É bacana, é ecológico, mas eu acho que a gente ainda tem que ter pé no chão e comparar a gente com outros países é besteira. Às vezes falar, na Argentina faz. Cara, a Argentina tem 20 milhões de população, nós temos 200. Então, essas comparativas também não vai servir para nada. Então, o Calma, calma, importante, eu calma, acho que calma. nessa nossa... Também a Argentina não Né? produz nada lá, né? Ela não produz nada. Não, Não tem sim, nenhum parque de fabricação de Então, ar-condicionado lá. Então, com essas comparações não dão certo. Eu acho assim, eu acho que a nossa live hoje, que a gente mudou até o intuito do nosso papo de alto nível, mas é a gente passar esse alerta e essa um pouco o pé no chão. Tem que ter um pouco o pé no chão, entendeu? Vem muito ânimo, mas não é assim. Então, nesse momento fique esperto com o preço do cobre, vamos acompanhar como vai ser o IBAMA, não vai ser fácil para ninguém, né? Então, nós estamos numa fase turbulenta que eu espero que ela acalme, mas não vai ser assim, né? Ainda vamos sofrer fevereiro, março, abril e maio fácil. E eu estou com a perspectiva que o calor vai prolongar. Eu acho que não vamos parar em março, acho que ainda vai prolongar, né? E vai vir aquele calor de 30, 37 graus. Né? E Não, aí o vai cara quer pôr ser. Não, ar-condicionado. não, eu não tenho Tá? nenhuma dúvida disso, porque acabou de sair um boletim aí há 3 ou 4 dias atrás, salvo engano, falando exatamente isso. O mundo está vivendo um momento. Aqui, por acaso, eu estou nesse momento na Europa, uma onda de frio aqui que não se via há muitos anos, nos Estados Unidos, uma onda de frio que não se via há muitos anos, então a gente está vivendo duas polaridades. O hemisfério sul, É, uma onda de calor tão deslocado, então o calor demorou para chegar e ele vai demorar para ir embora. Ótimo, o calor é extraordinário. sim, Mas o meu medo é que tem gente que só sabe viver de calor, de verão. Então, sim, as informações que a gente traz aqui não é para ninguém ficar desesperado, mas também não é para ninguém ficar de braço cruzado, né? sim, Continua sendo fundamental para quem é um empresário, ainda que seja um pequeno empresário, você conhecer o teu custo fixo, o teu custo variável, a tua hora trabalhada, ter metas claras do quanto você precisa faturar para conseguir pagar as contas e sobrar dinheiro no caixa. Essa conta básica, pouca gente está fazendo isso. Eu falo sobre isso, Paulinho, desde 2018 eu estou na internet falando, e é impressionante, eu vejo a quantidade de pessoas que simplesmente não tem uma meta para o mês. Um mês começa, o mês acaba, mais um mês começa, mais um ano começa, e o cara vai vivendo de serviços que vão entrando pelo WhatsApp, e ele nem. Muitos querem crescer, querem ganhar mais dinheiro, querem ter uma vida com mais estabilidade, mas eu pergunto, você prospecta cliente? Não. Você divulga teu serviço? Não. Eu vivo de indicação. Beleza, mas a indicação chega através da onde? Ele falou, no WhatsApp. Mas quem te indica? Não sei. Quanto é que custa uma hora de trabalho sua? Não sei. Quanto foi sua média de faturamento mensal no ano passado? Quanto você faturou em média? Não sei. Aí, enfim, é meio louco isso, né? As pessoas querem ganhar mais, querem crescer, mas não param para assumir a rédea da gestão das suas próprias empresas, do seu negócio, né? Sabe que eu brinco muito, cara? Sabe quando você sabe que você está crescendo? Quando você aprende a falar não. É difícil falar não, né? Eu vou te dar um exemplo essa semana. Meu vendedor falou assim, eu tenho um cliente bom, mas ele quer comprar 120 dias. Qual é a margem? 23%. Fala que não. Como? Não, não vai dar. Né? Eu vou vender 120, vou comprar mercadoria para repor no meu estoque, pagar 30, 60, 90, se eu der sorte, e vou receber 120. Né? Não. Né? O que aconteceu? Poxa, cara, bom, fechamos hoje com 50 dias de faturamento. Não é o ideal, mas olha a diferença, 120 para 50. Né? Que isso, tá Então eu falo doido? assim, Logo, quando cara. você começa, quando você começa a aprender a falar não, é difícil falar não, viu, cara? É mais fácil falar sim. E aí a mesma coisa o técnico. Às vezes que esse código quer faturar, sim, 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 sim. Quando ele vê, ele tem 10 instalações para fazer e não vai fazer nenhuma bem feita. Então, às vezes, o não é um bom companheiro seu, viu? Claro, não é libertador, e você, nesse pequeno exemplo, você deu uma aula, você fez a seguinte avaliação, o cara vai me pagar daqui a 120 dias, a margem, eu vou ter uma margem de 23%. Primeiro que o Brasil, a inflação é uma loucura. Outra coisa é que um dos É, principais ativos do teu estoque é cobre. Você abrir sim, mão de cobre para vender com uma margem de 23, o cara pagar em 120, você teve prejuízo, provavelmente. que prejuízo. É isso aí, é isso aí.
Não fecha a conta, cara. É uma decisão sábia, mas é uma decisão Sim. que, na verdade, são poucos os que sabem minimamente pensar. Não é nem saber dizer não, é saber pensar para dizer não. Né? É isso aí. Então, às vezes, o cara fala, o cara está cobrando instalação, você falou que é 1.000, ele faz por 500. Putz, eu vou pegar. Não. Você imagina agora o preço do cobre na situação que está, né, cara? Não impossível. Hoje, por R$ 1.000, você já tem que pensar bem o quanto você vai gastar com esse preço que está aí, né? Ver tudo a produtividade. Cobre, isolamento, gás, mão de obra, gasolina, tempo. Então, vai ter que realmente pensar, né? Então, eu acho que o técnico vai sofrer um pouco por causa do preço barato do split quando o cara compara o preço do aparelho com a instalação, né? Mas não tem outra solução. Se todo mundo que eu falar, o cobre está caro, mas está para todo mundo, equaliza, né? Então, se o mercado fica equalizado, é a melhor coisa do mundo, né? É ruim quando um cobra 50, outro cobra 200. Aí fica aquela... O cara não entende o porquê, né? Quer dizer... Mas é treinamento, é aprender isso aí, né? É saber explicar. O que a gente sempre fala com todo mundo que a gente vem conversando, né, Fábio? O cara tem que saber vender o seu trabalho, explicar para o cliente as coisas, né? Não é fácil isso aí, viu, cara? A gente demora para aprender mesmo. Não é fácil, mas definitivamente a nossa audiência aqui precisa entender que existe outros degraus a serem subidos, a serem escalados, e esses degraus, para serem subidos ou escalados, vão requerer de você que está nos assistindo aqui um grau de conhecimento além do conhecimento técnico. Ou seja, como é que você justifica para o teu cliente uma proposta com 48 horas de validade, como o Paulinho recomendou, 2 dias, 3 dias? Como é que se você hoje tem um contrato, de repente, tem gente que tem contrato de 1 ano, mas o contrato inclui corretiva com preventiva. Se você hoje não está sentando com o teu cliente para falar com ele sobre reajuste, para falar com ele sobre a volatilidade do mercado, quanto o cobre está subindo, fluido refrigerante, o cabo BP, entre outros itens, se você não está olhando para isso, você pode ter certeza, você está ganhando dinheiro do lado, é como aquele o bote está com rombo, está com furo, você está com um baldinho tirando a água, mas a velocidade que você tira a água é inferior à velocidade que está entrando água. Então, uma hora vai afetar o negócio. Eu acho que era isso a nossa ideia hoje, né, Fábio? Passar uma... Não é que ser negativo, mas é um alerta, é orientar mesmo. A gente podia... Ninguém está fazendo isso, né? Tá todo mundo, né? Deixa rolar, mas não. Acho que é certo o mercado entender eu acho que é a nossa obrigação aqui, minha e sua, que a gente passa essa mensagem e faz parte, cara. Hoje é uma mensagem não tão positiva, mas vão vir mensagens positivas também. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que se quem não está nos assistindo aqui, se você sair dessa edição desse podcast de hoje, do Papo de Alto Nível de hoje, com essa visão de eu preciso olhar melhor para o meu negócio, porque, veja bem, podia ser muito pior o que a gente estava falando. A gente podia falar, atenção, o mercado esse ano vai cair. Atenção, o mercado do ano passado ele piorou comparado ao ano retrasado. Perspectiva de quebra geral. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, o mercado cresceu, a perspectiva de seguir crescendo, mas você precisa olhar para os números do teu negócio, senão você vai trabalhar, vai pegar o dinheiro, vai pagar a conta e vai faltar dinheiro para poder honrar todos os compromissos. Aí você vai ficar se perguntando, o que aconteceu? Porque eu estou fazendo serviço, eu tenho cliente, eu tenho oportunidade, mas o dinheiro entra e ele some. Então, ou seja, a coisa está aí. Você olhar para dentro do teu negócio com carinho e trabalhar com protagonismo, ou seja, escolhendo o que você quer, tendo uma meta clara, indo atrás dos clientes, analisando os teus custos, reajustando tua tabela de preços. Essa é a nossa missão aqui no Papo de Alto Nível, pelo menos nesse capítulo de hoje. E pesquisar, né? Pesquisar preço de insumo. Conhece o teu mercado, quanto está cobrando? Eu estou em Bauru. Quanto que é o preço médio de uma instalação em Bauru? É tanto, né?
não é difícil você buscar informação nesse nível, entendeu? O que você não É. pode é não ter informação, até para vender, né? Olha, se alguém te cobrou R$ 200, meu bem, me desculpa, aqui na nossa região, quem faz o serviço bem feito, o valor é 1.000. Então você pode, é o não, faça por 200, né? Entendeu? É o não, é o E não, é o quem fizer não. por 200, e quem fizer esse serviço por 200 vai ter retrabalho, pode apostar. Ou vai usar material O ruim. cliente vai... entendeu? Quer dizer, no Mas eu caso acho que vai dar era isso, né, retrabalho. cara? Acho que a gente. É, a gente acho que é mais ou menos essas notícias aí. A gente vai. Nós temos mais uma semana que vem aí. Vamos ver a semana que vem como é que volta o mercado. Nós temos uma reunião na Brava dia 9, né, para discutir um pouco mais. E aí a gente tem a gente vai divulgando dia 10, se tiver novidade no próximo encontro, a gente vai atualizando. Daqui uma semana, algumas coisas vão mudar também, né? E para o mês que vem vai mudar mais ainda, cara. Então Muito bem, vamos manter o povo informado, tá? muito bem. Eu quero agradecer imensamente a RLX por ser uma apoiadora aqui do Papo de Alto Nível. Agradecer a GTerm também apoiando o Papo de Alto Nível e a Friga apoiando também aqui o Papo de Alto Nível. A gente sempre trazendo informações relevantes do mercado para que você evolua e cresça. O episódio de hoje foi mais curto. Semana que vem a gente vai trazer com certeza um convidado muito especial, como a gente sempre tem feito. Paulinho, mais uma edição. Show de bola. A gente se vê na próxima edição. Fechou? Boa noite aí, né? Abraço. Aqui, boa noite. Valeu. Tchau, tchau.